Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, é um grande prazer estar aqui mais uma vez trazendo um assunto importantíssimo para aqueles que estudam as Escrituras. E vale a pena a gente ouvir, aprender, a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar de assuntos importantes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes querem nos calar, Mas Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E não estou aqui para falar de mim, mas para glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Então você que tem nos acompanhado, continue divulgando, deixando o seu like, enfim, e também se inscrevendo no canal, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos bíblicos e contexto judaico, Louvado seja Deus. Para quem a palavra viva, que é Jesus Cristo, que é a única palavra que permanece, é a de Jesus Cristo, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse já se cumpriu, porque o último profeta foi o Elias no Antigo Testamento, chamado João Batista, que está ali no livro de Malaquias, Louvado seja Deus, ali quase no finalzinho nós vamos ver a mensagem do Elias, que é o João Batista. Muito bem, então o último profeta nascido de mulher foi João. Então o cânon sagrado se fechou, só ficou agora a palavra viva. A palavra viva é Cristo. Então tudo aquilo que Jesus Cristo falou, louvado seja Deus, permanece, fica vivo, está firme. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra viva, Muito bem. Vamos lá. Nós vamos para o capítulo 24 do livro histórico de Mateus. Capítulo 24, verso 34 e 35. Vamos entender aqui que juízo era esse. Eu estou aqui muito alegre, muito feliz, porque Deus usou aí essa semana atrás uma menina que sacudiu as igrejas do Brasil com um tema tremendo: Evangelho de fariseu. Isso mexeu, despertou os fariseus que estão dentro da igreja. Mas nós não estamos aqui para falar disso. Mas Deus usa quem Ele quer, amém? Mas vamos lá, capítulo 24, verso 34 e 35. A Bíblia no contexto judaico. Na verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Olha aí. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras, palavra viva, palavra de Cristo, jamais passarão. Então, Jesus aqui está falando sobre o juízo que viria sobre aquela geração. Que todas essas coisas sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a parábola da figueira, louvado seja o nome santo do Senhor, todo esse juízo viria sobre aquela geração. E ele disse que não passará esta geração que Jesus estava vivo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Versículo 35, o céu aqui representa, naquela época, o templo da glória de Deus, aonde quem presidia era escribas e fariseus, sacerdotes da lei. Céu aqui representa o templo. Terra de Israel. Não passará os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se cumpriu ou não se cumpriu. No período da transição, o templo caiu, a lei mosaica não existe mais, a graça se iniciou e nós estamos vivendo em novidade de vida, estamos vivendo com toda sorte de bênçãos, porque fomos libertos uma vez na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito do próprio Cristo, sacrifício da sua própria vida de si mesmo. Então vamos lá, vamos continuar. Então era necessário que o povo de Israel viesse se arrepender. O arrependimento era para todo o povo de Israel. A história bíblica, judeus nascidos sobre a lei de Moisés, essa lei acabou envelhecendo. Vamos ler carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 13, que diz assim, dizendo novo concerto, envelheceu primeiro, está vendo? O primeiro concerto envelheceu a lei de Moisés. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu e perto está de se acabar. Essa carta, quando foi escrita, o templo ainda estava de pé. E aqui o escritor aos Hebreus está dizendo, novo concerto. Isso quer dizer, envelheceu primeiro, lei de Moisés. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu e perto está de acabar. Os últimos dias estavam se cumprindo nos dias apostólicos. Dá para entender isso? Amém. Glória a Deus. Vamos para a carta, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, que diz assim,
ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança. Qual que é a nova aliança, irmão? É a velha? A nova aliança é porque na transição o fim da lei é Cristo. Acabou-se a lei mosaica e agora ele está dizendo, ele nos fez também capazes de sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estamos vivendo em novidade de vida, estamos vivendo na nova aliança, e na nova aliança quem impera é o Espírito de vida, e não o Espírito que imperava na lei, né? O Espírito da morte, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Graças a Deus. Vamos continuar. Lucas capítulo 5, verso 36 e 37. Lucas capítulo 5, 36 e 37. Glória a Deus. E disse essa parábola: ninguém tira um pedaço de veste de uma veste nova e costura numa veste velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Se fizer isso, o vinho novo romperá o odre, e tornar-se-á o vinho, e o odre se estragará, ou estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odre novo. Aqui está falando do período da transição. Remendo velho remendo novo em roupa velha, não combina. O velho passou, agora tem que ser vinho novo com odre novo. Período da transição. Tudo isso está confirmado por Jesus Cristo, a palavra viva, que a transição, o fim da lei foi Cristo. E agora no ministério da nova aliança se coloca vinho novo em odre novo, e ambos juntos se conservarão. Glória a Deus. Deu para entender aí a linguagem judaica? Muito bem, vamos continuar. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Depois de Coríntios, nós encontramos aí Efésios, capítulo 2. Efésios 2, verso 19 ao 22. Assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Está vendo? Todos aqueles que receberam a Cristo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício, nele quem? Em Cristo, a palavra viva. Nele
todo o edifício bem justificado cresce para templo santo no Senhor. Graças a Deus. Está aí a palavra do Senhor transmitida pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Glória a Deus. Vamos lá. Continuando a palavra. A antiga aliança se tornou antiquada ou inadequada. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaste, os quais se ofereciam segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quer dizer, a primeira aliança foi tirada. O primeiro foi tirado para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela obração, pela obra do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, é aquilo que nós já temos falado em vídeos anteriores. Louvado seja Deus, não precisa mais fazer obra alguma. A obração do corpo de Cristo na cruz do Calvário já foi feita. E essa obração do corpo de Jesus Cristo foi feita uma vez e não será feita de novo. Então, ela vale, ela permanece, ela é fiel. Muito bem. A lei, os 10 mandamentos antigos, a antiga aliança, o dízimo, o templo, o arrependimento, é tudo para os hebreus ou judeus debaixo da lei. Tudo isso é esclarecimento para os crentes atuais que estão estudando a Bíblia junto comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1 ao 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, tá vendo? Nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecia a cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, o ministrante nunca mais teria consciência do pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, esse sacrifício que eram feitos no tempo da lei, dentro do templo, todo ano se comemorava, né? Fazia memória dos pecados. Mas depois do sacrifício de Jesus Cristo, que nós lemos no versículo 10, a oblação pelo seu corpo, do corpo de Cristo, feito uma vez, não mais se comemoram
ou fazem memorização dos pecados, porque os pecados já foram vencidos na cruz do Calvário. Graças a Deus. O pecado morreu. Maravilha. Muito bem. Vamos continuar aqui. Versículo 11. E assim todos os sacerdotes, cada dia ministravam, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca poderia tirar os pecados. Nunca. Mas esse, havendo oferecido uma vez o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Está vendo? Jesus, Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, pecados de todos, tanto judeus como gregos, pecados de todos, está sentado agora à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos, os inimigos de Jesus aqui, inimigos, na palavra grega, é opositor, na palavra grega, adversário, inimigos, daqui em diante, versículo 13, esperando até que os seus inimigos sejam postos, pois cabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então está aí, uma oblação só, ele santificou aqueles que foram santificados, né? Para sempre. Louvado para sempre, não é só até amanhã. Então está aí. E os inimigos que ele colocou por estrado de seus pés é o ministério dos fariseus, escribas e fariseus, que eram inimigos, eram diabo. Diabo é adversário de Jesus Cristo. E por intermédio desses fariseus, é por isso que a menina aí, ela trouxe essa música, Evangelho de Fariseus. Eles mataram, crucificaram a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Nós lemos aí versículo de número 12, 13, 14. 12, 13, 14. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles foram vencidos. O juízo veio sobre todo Israel. Glória a Deus. E nós louvamos o nome do Senhor. Porque graças a Deus que nos deu a vitória, como dizia Paulo, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo final. Esse sacrifício foi perfeito. Quero ler com vocês aqui, carta aos Hebreus, capítulo 1. Leia comigo aí, por favor. Capítulo 1, carta aos Hebreus, verso 3. Olha que coisa tremenda. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo
a purificação. Olha aí, irmão, você que diz que o pecado existe ainda, está aqui. Ele fez a purificação dos nossos pecados. O que é purificação? Nos limpou. Se você crê, verás a glória de Deus. Tem que crer nesta palavra. Dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Este foi o sacrifício perfeito. Toda honra seja dado a Ele, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, porque a Ele pertence toda a glória. Último versículo, para glorificar o nome dele, porque não queremos hosana, não queremos glória, mas a glória tem que ser dada para ele. Capítulo 5 da primeira carta de João, verso 9. Capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Adianta esses homens, eles estão aí na mídia, falando, tentando se justificar, e muitas das vezes a gente aceitamos os testemunhos desses homens. O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Então, o testemunho de Deus é maior. E qual que foi o testemunho dele? O testemunho dele foi: louvado seja Deus. O testemunho dele foi o seu filho. E o testemunho dele, que ele testificou do seu filho, foi o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas vos escrevo, para que saibais quem tem a vida eterna. Quem tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Então está aí a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Continua se inscrevendo no canal e deixando aí o seu joinha. Deus abençoe. Eu sou Eduardo Almeida. Fica com Deus.